Gente, eu quero falar uma coisa assim do fundo do meu coração para vocês, tá? Para quem tá me assistindo. É... Depressão, gente, tem cura por mais que seja com muita dificuldade, por mais que às vezes seja acompanhada de uma medicação e é uma batalha todos os dias, tá, gente? Principalmente quem tem depressão crônica. E assim, eu já passei por isso. Só que eu sempre fui uma pessoa que quem me conhece, eu tô sempre rindo, eu tô sempre brincando, mas quando no meu íntimo, da porta para dentro, né, da minha casa, eu ficava muito triste, chorava e pensativa. Para acordar às vezes era uma batalha. Pentear cabelo então nem se fala. Aí tem gente que fala, nossa, mas, né, quando a pessoa fica assim, ela fica desleixada. Não é desleixada, gente. Imagina pessoas muito ativas, que nem vou dar um exemplo eu, tá? Eu ia pra academia não vou dizer de segunda a segunda, eu não ia domingo porque a academia não abria. E trabalhava, e meu trabalho sempre exigiu muito de mim, eu sempre trabalhei bastante, tá, gente? Fora que eu ainda trabalhava em casa. Eu nunca curti muito de ir alguém fazer alguma coisa na minha casa. Então, comida, limpeza, tudo que vocês imaginam assim de trabalho, eu tava lá, puxava as mangas e tava lá trabalhando. Às vezes tudo bem, eu não aguentava, eu chamava uma colaboradora, né, do lar para me ajudar. E só que quando você se vê num ponto onde a sua saúde começa a ficar limitada, mas graças a Deus eu sempre tive rede de apoio, é muito importante a gente observar essa luta invisível que é a depressão. Porque é o que eu falei, você não tem vontade de pentear o cabelo, às vezes se você escovar 3, 4 vezes o dente por dia, ou às vezes até mais, né? Porque nem quando eu trabalhava eu sempre levei bolsinha com pasta, com escova, comia alguma coisa já escovava o dente. Você começa a murchar, você começa a não se maquiar, principalmente as mulheres, você começa a se deixar, a se abandonar. E com os homens também é a mesma coisa. E o que eu posso falar para vocês de experiência minha, mas cada pessoa tem o seu jeito de ser, tá? Se você se esforçar ao máximo e treinar todo dia na sua mente de que você precisa fazer algo, pode demorar de 1 a 3 meses. Às vezes é isso, você vai educando o seu cérebro de novo, reprograme ele, né? A trabalhar de novo de forma positiva, as coisas mudam. Porque antes eu ficava, vamos supor, pensando em passado, pensando no que já foi, porque a depressão ela é mais assim, coisas que aconteceu no passado, ou falta de coisas que aconteceu, mas não vai acontecer de novo. Dizem que a ansiedade é aquela ansiedade do futuro, que vai ser, o que isso, o que aquilo, né? E o pânico não deixa de ser muito isso, tá, gente? Mas quem vive o presente vive melhor. A partir do momento que você começa a ter essa filosofia dentro de você, eu acho que os havaianos pensam assim, né? Viver a cada dia, né? Viver o presente. Você vive melhor. Mas, como eu ia falar, né? O exercício. A casa pode estar uma bagunça. Você primeiro vai lá, pega uma mesa, tira tudo em cima da mesa, passa um pano, arruma da melhor forma possível, deixa ela vazia, limpinha, arrumadinha, ou coloca um vaso, né, com umas flores bonitas. E você vai fazendo isso aos poucos, nem que demore 2, 3 meses para você reorganizar de novo a sua casa, vai colocando o lixo para fora e vai, sabe, aos poucos. Quando você tem ajuda de amigos, amigas, melhor ainda. Por isso que eu falo, rede de apoio é muito importante. Só que tem gente que não tem ninguém. Tem gente que só tem um pet para estar ali, né, te consolando, te ajudando. Mas a partir do momento, vou dar eu como exemplo, de exemplo, eu sentei, eu tomei um banho, peguei um batom vermelho, nunca vou esquecer, e passei. E me olhei no espelho por um bom tempo e sorria. Sorria de uma maneira forçada, mas até uma hora que eu falei, poxa, eu tô melhor, eu tô me sentindo melhor.
e eu não estava me sentindo melhor. Eu comecei a exercitar isso em mim. Eu tô bem, eu sou, né, fonte de luz, eu sou saúde, enfim. Eu comecei a trabalhar isso em mim, começou a melhorar. E aí, depois de uns 3 meses, mais ou menos, eu ainda estava com a depressão, mas é como se ela já tivesse partido por completo. Então, o que eu falo para vocês, viver o presente e quando a depressão resolve, assim, aparecer, o que vocês precisam fazer? Trabalhar isso em vocês, porque é bem interessante. O cérebro, a gente reprograma ele. E quando a gente faz essa reprogramação, as coisas melhoram. Eu só não posso garantir que vai curar para sempre e nunca mais vai voltar. Aí você, de novo, você trabalha todo aquele processo novamente. Mas daí você já não depende mais de N coisas. Às vezes de ajuda de alguém ou uma medicação, mas isso quem decide é o médico, porque assim, você acompanhada de um médico e tomando medicamento, é mais de meio caminho andado. Então, vai de cada pessoa. Mas eu fiz isso. Quando era mais jovem, tinha uma época que eu tomei um pouco de ansiolítico, só que eu mesmo percebi. Eu falei, eu não preciso disso, porque eu me senti mais mal do que tomar o próprio ansiolítico. E aí fui treinar. Fui correr na praia, eu corria muito na praia. Quando eu já tinha 13 anos, eu corria na praia. Eu corria quilômetros se deixasse. Mas aí veio a fase adulta, onde eu comecei a ficar com uma depressão crônica, eu não percebia. Eu comecei a ficar apática, eu não ligava para nada. Eu ia para a rua, às vezes eu pegava o prendedor de cabelo, enfiava um coque aqui em cima. A camisa que eu tava dormindo, eu acordava e ia de camisa de moletom. E aí eu falei, a vida não é assim. Eu comecei a olhar a vida diferente, a olhar um pássaro cantando, uma borboleta que passa, e eu comecei a olhar. Demora, tá, gente? A gente tem que ser honesto, né, com as pessoas, né, honesto um com o outro. Demora, mas dá certo. O caminho é árduo, mas ele recompensa no final. Então, se você realmente está sentindo essa dor, essa depressão que parece que nunca vai embora, ela vai embora. Mas é uma luta constante e com carinho e com respeito, tá bom?